Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Temos bastante homens aqui também com a gente no nosso propósito, no nosso desafio do Agosto de Deus. Hoje, dia 2 de agosto, provérbio de número 2. Estou com muita expectativa para hoje, uma palavra muito pontual. Deixa eu dar só uma dica para vocês. Se você estiver aí perto do teu marido, dos teus filhos mais velhos, moças e moços, podem chamar todo mundo para participar. Mas se tiver criança ou adolescente, hoje a gente vai falar um pouco alguns assuntos ou até mesmo palavras que às vezes eles não vão entender. Então, se puder não ter nesse momento, não assistir, acho que vai ficar mais confortável para você também e para mim. Vou ter aqui mais segurança e liberdade para falar, tá bom? Mas é um provérbio que casa muito bem para a gente ministrar para casais. Então, às vezes a gente usa algumas palavras ou alguns termos, enfim. Essa é uma dica, tá bom? Abra sua Bíblia aí em Provérbios de número 2. Vou abrir aqui a minha também. Pega seu caderninho, sua caneta. Como ontem, nós não vamos ler o capítulo todo, mas eu vou trazer alguns versículos para vocês. Ontem nós fizemos uma introdução bem boa sobre o livro de Provérbios, então se você está começando hoje, eu sugiro depois você assistir a live de ontem para você entender um pouquinho. A gente falou sobre o autor do livro, falamos sobre o assunto principal. Deixa eu só organizar uma luz aqui. Ótimo. Vamos lá. Logo aí no verso 3 diz assim: clame por inteligência e peça entendimento. Olha só, alguém aí pediu para eu fazer pose no final da foto. Ótima dica, viu? Porque ontem eu vi uns prints que eu tava com a boca torta, com a bochecha maior do que ela já é. Boa dica. Então vamos lá, verso 3, clame por inteligência e peça entendimento. Esse clame por inteligência é realmente quando a gente precisa estar insistindo com o Senhor. Então, se tem algo que você precisa já colocar aí como título, hoje tem algumas palavras-chave e uma delas é clamar, pedir, caminho. Nós vamos ouvir muito hoje sobre essas palavras e eu quero relembrar você sobre um versículo que nós lemos ontem lá em Tiago. Todo aquele que precisar ou carecer de entendimento ou carecer de sabedoria é só pedir ao Senhor. O Senhor, ele dá de livre demanda e dá com generosidade. Então esse é o primeiro verso que eu queria que você grifasse aí desse estudo. Clame por entendimento. Faz uma chavinha e coloque assim, ó, Tiago 1:5. Esse versículo, se você... eu sempre dou essa dica, alguns versículos chaves pra gente imprimir mesmo, ou escrever num post-it e colocar na carteira, no espelhinho do carro ou no espelhinho do banheiro. Tiago 1:5 é um versículo que você pode fazer isso. É uma chave muito preciosa. Quando você precisa de sabedoria, peça ao Senhor. E essa chave está aí também no verso 3 do capítulo 2 de Provérbios. Na versão NVT, o título de hoje do capítulo 2 é os benefícios da sabedoria. Se você quiser colocar aí como está na sua Bíblia, pode contribuir com a live, pode escrever também. Na minha tá os benefícios da sabedoria. Na versão, a mensagem tá: faça da sabedoria a sua prioridade. Olha que título interessante. Faça da sabedoria a sua prioridade. Você que tá aqui na live hoje tá fazendo isso. Fazendo da sabedoria, olha o Dalário, valor da sabedoria. Você que tá separando esse tempo para estar aqui, você tá fazendo da sabedoria a sua prioridade. Buscando com vontade ter essa sabedoria. Outro verso que eu queria trazer hoje para vocês. Verso 8. Guarde os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Aqui ele está falando da sabedoria mesmo.
Todo livro de Provérbios, presta atenção nisso, porque isso eu acredito que vai até o dia 7, 8, mas alguns dias também vai aparecer. Muitas vezes, Salomão apresenta duas mulheres, como se ele tivesse pegado tanto a sabedoria quanto a insensatez e personificado em mulheres. Mas uma coisa eu preciso deixar claro para vocês: em momento nenhum ele está denegrindo ou está desprezando a imagem feminina. Ele traz apenas como figura de linguagem. Então, o livro de Provérbios, ele personifica a sabedoria e a loucura em duas mulheres. Então, várias vezes você vai ver duas mulheres, dois caminhos, duas figuras femininas representando a sabedoria e representando a loucura. Não que Salomão está dizendo que a mulher ou ela é sábia ou ela é louca. Não que ele está dizendo, não, mas por que ele não escolheu um homem? Né? Por que ele escolheu a mulher? Ele não está nos depreciando, mas é apenas como figura de linguagem, tá bom? Então, por favor, aí alguém já até colocou, como o pastor Rick, pensando nisso, as mulheres como sabedoria e loucura. Sim, não é como um desprezo, tá bom? Então, pelo amor de Deus, aí as feministas se controlem. A Bíblia, se tem um livro que valoriza a mulher, esse livro é a palavra de Deus. Então, é só para nos personificar. É uma figura de linguagem, tá bom? Então, hoje a gente já vai falar sobre essas figuras de linguagem e domingo, principalmente, a gente vai falar muito sobre isso também. Então, eu já tô dando essa introdução para vocês. Faz uma chavinha também aí no verso 16, do 16 ao 19. É onde hoje a gente vai se concentrar, tá bom? Então, nós já falamos sobre pedir entendimento no verso 3, sobre guardar o caminho no verso 8, e do verso 16 ao 19, na minha versão NVT, vai dizer assim: a sabedoria o livrará da mulher imoral. Lembrando mais uma vez que essa mulher tanto serve para mulher, sexo feminino, ou homem, sexo masculino. Por isso que eu falei para você chamar o seu marido ou depois mandar essa live para ele assistir. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras, da promíscua. Tem algumas bíblias que falam as palavras moles, as palavras sensuais. Isso fala sobre o pecado, que vem de forma mansa, que vem de forma sedutora. Ela abandona o marido. Ela quem? A sabedoria. Abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus, tanto para homens quanto para mulheres. Entra na casa dela e leva a morte e a estrada para a sepultura. Aqui fica claro que o salário do pecado é a morte. O homem que a visita, visita quem? A mulher da promiscuidade, a mulher do pecado, a insensatez. Relembrando que Salomão não está dizendo só sobre o sexo feminino. Ele está apenas como figura de linguagem aí a mulher, representando o pecado em si. O homem que visita ou a mulher que visita está perdido. Jamais alcançará os caminhos da vida. Lembra que a gente falou sobre uma palavra-chave de hoje, caminho? Jamais visitará o caminho da vida. Sem dúvida nenhuma, leva à perdição. Leva ao caminho da morte. Então aqui nós temos dois caminhos, para você que está anotando, anote isso. Dois caminhos representados por duas mulheres que nos mostram duas opções de vida. Dois aspectos, claro, que nesse pequeno texto do verso 16 ao 19 mostra pra gente, são aspectos tanto do orgulho quanto da imoralidade sexual. Orgulho e imoralidade sexual. Ambos aspectos são muito atraentes, tanto para homem quanto para mulher, independente da idade. O orgulho, quanto a imoralidade sexual. E quando a gente fala de imoralidade sexual, nós estamos falando de tudo que envolve o sexo fora do casamento, fora daquilo que envolve o que Deus preparou para o homem e para a mulher. Então, sexo antes do casamento, pornografia, adultério,
Quantos casos nós temos visto aumento gritante de pornografia feminina? Coisas que antes a gente não ouvia. Então, tanto o orgulho quanto a imoralidade sexual, Salomão vai nos apresentar aqui nesse texto como aspectos perigosos que podem nos levar ao caminho da morte, que podem nos tirar do caminho da vida, podem nos roubar daquilo que a Bíblia traz pra gente como sabedoria. Ontem nós falamos que mais vale viver a vida do que saber ganhar a vida. As pessoas sabem ganhar a vida, mas não sabem viver a vida. O orgulho e a imoralidade sexual roubam a alegria, roubam a vontade de viver. O orgulho, olha que interessante isso. O orgulho vai nos dizer, trabalhar na nossa mente, como eu mereço isso. Já o desejo sexual vai dizer na nossa mente, eu preciso disso. Veja que ambos colocam a pessoa, o eu, as vontades próprias em primeiro lugar. Quando toda a Bíblia fala sobre renúncia, matar a carne, buscar Deus em primeiro lugar, tanto o orgulho quanto a imoralidade sexual colocam o homem em primeiro plano, em primeiro lugar. Então vou repetir para você anotar. O orgulho diz à nossa mente, sopra na nossa mente, eu mereço isso. Enquanto o desejo sexual vai dizer para nós, para nossa mente, eu preciso disso. Como uma dependência química, sexual, de carne, enfim, de mente. Então, olha como ambos os aspectos roubam de nós e nos colocam em primeiro lugar, quando todo o evangelho de Jesus vai dizer sobre renúncia e sobre pagar o preço, sobre matar a carne, sobre buscar o Senhor em primeiro lugar. A combinação desses dois aspectos é um apelo mortal. Isso é um comentário muito interessante que depois eu vou trazer outros dias aqui para vocês, mais frases desse comentarista que diz que a combinação desses dois aspectos, tanto do orgulho quanto da imoralidade sexual, é um apelo mortal. Não tem como. Salomão diz que só podemos superá-los com o poder de Deus. Somente com o poder de Deus. Ontem nós falamos que Jesus é a fonte de toda sabedoria. Nele começa e termina toda sabedoria. Nele está toda sabedoria. Jesus, a pessoa de Jesus, é a sabedoria de Deus revelada. É a sabedoria de Deus encarnada. Então, quando nós olhamos tanto para o orgulho quanto para a imoralidade sexual e para o mundo que nós vivemos hoje, com as tentações que nós temos hoje, de imagem, a gente abre o celular, a gente só vê sobre isso, a gente, numa roda de conversa, a gente só ouve sobre isso. Então, quando a gente olha para tudo isso, como eu fujo disso? Olhando para Jesus, voltando para a palavra dele, voltando para as escrituras dele, fazendo como você está fazendo hoje, tirando aí 20 minutos, 25 minutos do seu dia para estudar sobre a sabedoria do alto. Olha que interessante, o orgulho se apodera de uma mente vazia, enquanto a imoralidade sexual ou o desejo sexual, seja como você queira chamar, a tentação sexual, ele se apodera de um coração vazio. O orgulho é a mente vazia e o desejo sexual é o coração vazio. Olha como isso é forte. Mente vazia. Quem ouviu a mãe falar mente vazia, oficina do diabo? Esse ditado, ele é muito poderoso e ele é quase bíblico, né? Porque todas as vezes que a gente deixa a nossa mente vazia, a gente deixa ela tendenciosa a pensar no orgulho. Todas as vezes que a gente deixa o nosso coração vazio, o nosso coração como um deserto, suscetíveis a erro, nós também tendenciamos a colocar o nosso coração para um desejo pecaminoso sexual, uma tentação de imoralidade sexual. O orgulho mora na mente e o desejo sexual mora num coração vazio. Nós precisamos ocupar tanto a nossa mente quanto o nosso coração. Hoje a frase principal que eu quero que você saia daqui com essa frase no teu coração é: olhando para Deus, podemos preencher a nossa mente com a sabedoria e o nosso coração com o seu amor.
Olhando para Deus, nós podemos preencher a nossa mente com a sua sabedoria e o nosso coração com o seu amor. Somente em Deus nós conseguimos fazer isso. Então toda mente vazia e todo coração vazio leva à morte. Olha aí que a minha tia contribuiu aí com a gente na live. Não tem como a gente fugir. Vou ler de novo para vocês que estão chegando agora do verso 16 ao 19. Aí do capítulo 2 de Provérbios. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez no altar. Entra na casa dela e leva a morte e a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos da vida. Olha na versão, a mensagem, ontem eu indiquei essa versão, essa Bíblia, a mensagem, que ela é bem poética. Olha o verso 20, o conselho que Salomão traz para nós em seguida dessas palavras. Então junte-se à companhia de pessoas de bem. Mantenham-se os pés no caminho da justiça. Depois dele falar tudo isso, do perigo do orgulho, do perigo da imoralidade sexual, do coração vazio, da mente vazia, ele fala, olha, tem um segredo para você fazer, para você fugir disso. Junte-se a companhias de pessoas do bem. Lembra aquele conselho que a nossa mãe falava para nós? Que os mais velhos falavam para nós? Diga com quem andas que eu direi quem és. Salomão diz isso daqui na Bíblia também. Capítulo 2, verso 20. Junte-se com companhias de bem. Junte-se com pessoas que falam coisas boas. E eu quero hoje já concluir a live aqui com vocês, falando sobre essa mente vazia. Como a mente vazia é a oficina do diabo. Abra a sua Bíblia aí em Filipenses 4, verso 8. Esse é outro versículo também que você pode imprimir em tirinhas e colocar aí no caderno do teu filho, no espelhinho do carro, no seu closet, perto das coisas que você vai pegar. Olha que lindo, que chave poderosa. Filipenses 4, verso 8. Eu vou ler também nessa versão a mensagem, que eu achei muito poderosa, os termos que ele traz aqui pra gente. Resumindo, é assim mesmo que ele escreve aqui, tá? Ou algumas versões falam finalmente, ou pra fechar. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor e não o pior, o belo e não o feio. Aqui fala tanto sobre pornografia, né? Você encher a sua mente com o belo e não o que é feio. Coisas para elogiar e não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprendem de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Tudo aquilo que nós estamos ouvindo aqui, aprendendo aqui, se a gente não colocar em prática, vai ser como o sino que só tine, que só faz barulho. Entra por um ouvido e sai pelo outro, não produz fruto de justiça, não produz resultado. Tudo aquilo que nós temos hoje para aprender, nós precisamos colocar em prática no dia de hoje. Eu quero fechar, hoje nós falamos de orgulho, imoralidade sexual, termos tão fortes, né? Coisas tão difíceis às vezes de ouvir, porque nós sabemos que algumas pessoas estão amarradas nesses vícios, amarradas nessas correntes, viciadas mesmo em pornografia, em imoralidade sexual, no orgulho, em se achar, em sempre se colocar como primeiro plano. Eu vou repetir aquilo que a gente falou aí no começo da live. O orgulho diz, eu mereço isso. E o desejo sexual diz, eu preciso disso. Deixa eu te contar uma coisa. O que você precisa é de Deus.
O que você merece é ser feliz em Deus e não no teu orgulho ou na sua imoralidade sexual. E o segredo pra gente viver, pra gente colocar isso em prática, o segredo pra gente matar a nossa carne é trocar os nossos pensamentos. Ai, Ju, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu já tô pensando. Quando eu vejo, eu já tô assistindo. Volta para Filipenses 4:8. Olha o que Paulo deixou para nós. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é pensar em coisas verdadeiras, respeitáveis, nobres, autênticas, úteis, graciosas, o melhor e não o pior, o que é belo e não o que é feio. Coisas que são para elogiar e não para amaldiçoar, ponham em prática. Verso 9 de Filipenses 4. Ponham em prática aquilo que vocês estão aprendendo. Para de ser só ouvinte e se torna um praticante. 125 vezes nós vamos ver a palavra sábio ou sabedoria no livro de Provérbios. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é pegar o conhecimento e colocar em prática. Lembram sempre da tradução do original da palavra sábio. É colocar em prática. É como um artesão, a palavra Rakan, que se traduz como artesão, alguém que coloca em prática. Então, se você tem dificuldade, tanto para vencer o seu orgulho, para vencer o seu eu, quanto as suas tendências sexuais, coloque em prática aquilo que você aprendeu. Troque o seu pensamento, substitua o seu pensamento. Amém? Essa é uma live bem poderosa, né? Um estudo bem forte. Envie para mais alguém, para pessoas que você sabe que vai precisar, que o Senhor quer encontrar essas pessoas. E agora eu quero orar com você, para que tudo isso que nós falamos até agora entre no seu coração. Amém? Onde você estiver, se você puder, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos confronta, mas nos confronta em amor, mas nos confronta em graça, nos confronta com sabedoria e nos confronta nos apresentando um caminho. Nós te agradecemos, Pai, por esse desafio, por esse segundo dia. Pedimos que tudo aquilo, Senhor, que foi ministrado aqui, produza frutos de justiça, de graça sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada mulher, cada casal, cada homem que está aqui nessa live hoje, que vai ouvir essa palavra, e pedimos, Senhor, que esse segundo dia seja o começo, a continuação de tudo aquilo que nós viveremos nesse mês de agosto. Em nome de Jesus, nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre confiança. E se eu fosse você, colocava o celular para despertar às 8 da manhã e entraria ao vivo aqui com a gente. Deus abençoe.